harmonia. Passamos gerações em busca dela, levando adiante aquilo que aprendemos. Mas o processo não é fácil. Decisões ruins, comportamentos incompreendidos, desafios. Mas tudo isso pode mudar. Vamos te mostrar como. Através de uma técnica poderosa que está transformando vidas. E a pessoa certa para te conduzir. Eu, Priscila Uemura. Atenda ao seu chamado. A mudança está só começando. Olá, seja muito bem-vindo à Semana Viver de Constelação Familiar. Nessa sequência de aulas, você vai descobrir como você pode se tornar um terapeuta de constelação familiar e ser referência nos seus atendimentos, mesmo que esteja começando do zero. Então não importa se você é um terapeuta, psicólogo ou um profissional de desenvolvimento pessoal que trabalha ajudando as pessoas, ou se você está começando do absoluto zero e quer fazer uma transição de carreira através das terapias. Eu estou falando aqui em um novo caminho integrativo do qual você pode tanto usar esse conhecimento para resolver os seus conflitos nas relações familiares, quanto se tornar um terapeuta em constelação familiar e ser referência em ajudar o próximo. E para você que já conhece, mas ainda sente um pouco de insegurança para atender, ou para você que já é um terapeuta e quer refinar e também atualizar os seus conhecimentos. O que eu vou te mostrar ao longo dessa semana é algo que poucas pessoas têm acesso. Poucas pessoas têm o conhecimento, mas que qualquer pessoa pode aprender. Então não importa a idade, desde que você seja maior de 18 anos. Não importa a sua formação, se você é homem, se é mulher, se quer levar isso como uma profissão ou se apenas está buscando isso para aumentar a sua base de conhecimento. Você vai aprender quais são os caminhos que eu sigo para conduzir um atendimento independente do tema que o cliente pedir. E o melhor de tudo, como que uma sessão dessa leva 30 minutos ou menos. Olha só, eu tô falando aqui que há a possibilidade que você faça do que já é da sua natureza de ajudar as pessoas uma forma de trabalho que pode fazer parte do seu kit de ajudar o próximo. Você vai deixar a sua marca no mundo. Eu consegui começar a ajudar outras pessoas. Eu tenho mensagens positivas dessa ajuda que eu estou conseguindo dar. Então agora eu sei que eu tô no caminho certo. Agora eu sei que eu tô deixando minha marquinha no mundo. Desculpem. Agora eu sei que eu tô deixando minha marquinha no mundo. Que eu não sou apenas mais uma no meio de tantas outras pessoas. E na aula de hoje eu vou te mostrar uma oportunidade de um caminho, algo que fará você se diferenciar no meio de tantas outras pessoas. É sobre um conhecimento que irá se perpetuar durante anos, do qual você poderá passar para as pessoas que você ama, não somente nos seus atendimentos, mas também dentro do seu lar. Esse novo caminho é um novo olhar para a vida e uma nova abordagem que ajuda a encontrar a origem do problema da pessoa e junto com ela a solução de qualquer conflito. Imagina você conseguir ajudar o seu cliente encontrando a verdadeira raiz do problema dele em uma sessão de 30 minutos ou menos.
E tudo isso em apenas eu disse uma sessão. E você pode imaginar o que seus clientes vão falar de você quando você resolver os problemas que estavam ali atrapalhando a vida deles de fluir. E que você vai conseguir mostrar a raiz que estava causando tudo isso. E que agora eles poderão tomar um novo caminho, tomar novas atitudes a partir do que você mostrou. Eles vão falar para os amigos, familiares e adivinha só? Eles serão os próprios divulgadores do seu trabalho. E aqui eu digo por experiência própria, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. E sabe o que é melhor? Você vai poder ajudá-los em várias áreas da vida. Então deixa eu te dar um exemplo. Eu gostaria de constelar uma relação familiar que está meio conturbada. Eu gostaria de olhar a minha falta de confiança em mim mesma. Tenho um relacionamento com meu pai bem difícil. Minha insegurança. Financeira mesmo, né? O dinheiro não flui. Eu não consigo progredir em nada. Tudo que eu começo, eu paro. E às vezes eu acho que eu estou estagnada. Essa questão de profissão. Esse meu medo é alguma coisa que sempre me puxa para trás, eu sinto. A minha questão é insegurança profissional. A relação com a minha filha do meio. Depressão. O relacionamento meu com a minha mãe. Inconscientemente posso estar me auto-sabotando por crenças, talvez. Coloquei o apartamento à venda e o apartamento eu não consigo vendê-lo. Um bom entendimento com meu filho. Sim, a minha profissão. Estou tentando engravidar e eu não estou conseguindo. Então as coisas começam a fluir, de repente é como se voltasse atrás, desse 2 passos para frente e 5 para trás. Meu relacionamento, enfim, parece que tudo travou e é como se eu ficasse paralisada sem sair do lugar. A minha compulsividade. Muito. Eu tenho medo de fazer escolhas, eu tenho medo de não ser boa o suficiente. Relacionamento. Eu gostaria de olhar para minha saúde. Eu queria mesmo relacionamento, principalmente com os pais. Essa é uma pequena amostra dos mais variados temas que você poderá atuar. Eu confesso que já passei por muitas ferramentas no mundo terapêutico. No entanto, ao me deparar com o poder que a constelação familiar tem de chegar na raiz do problema de uma pessoa e em sessões que não duram nem 1 hora. E não tive dúvida que esse era o caminho que eu queria seguir. E que você também poderá, é claro, desde que consiga entender como cada detalhe funciona. Assim como você acabou de ver, eu só queria deixar claro que esses atendimentos podem ser feitos à distância, com a mesma eficiência e eficácia de um atendimento pessoal, desde que você consiga entender todo o conceito do campo sistêmico. E se nesse momento você estiver achando que eu estou exagerando, ou até mesmo achar que pode ser algo complicado, eu só te peço para confiar em mim mais um pouquinho, porque eu vou te mostrar um atendimento na prática. E não é só isso, eu vou detalhar cada movimento que eu fiz durante o atendimento. E antes eu também preciso te dizer que não importa o seu nível de conhecimento, porque nesse momento já tiveram várias pessoas que chegaram sem saber nada sobre um atendimento e hoje já fazem as suas sessões de constelação familiar. Antes da gente iniciar, antes de você iniciar, faz o seguinte que eu acabei de perceber aqui. Vamos ajeitar os seus bonequinhos e aí você vai pegar todas as mulherzinhas e você vai colocar do seu lado direito, de frente para a Joana, tá? Peraí, do meu lado direito, tá? Isso, você vai pegar as mulheres e vai colocar tudo pro lado direito. Escolhe alguém para te representar, então. Você pode escolher mais uma para representar, então, esse elemento? Aonde eu posso colocá-lo? Você pode me dizer o que você gostaria de olhar hoje na sua constelação? E onde você quer que coloca? Me permite fazer um movimento, André? Faz sentido essas palavras no seu coração, André? Em poucas palavras, o que você gostaria de constelar? Olha um bonequinho para representar você. Você me permite? Fica bom? É verdadeiro no seu coração? Você me permite? Então, assim fica a sua constelação. Vamos lá, então. Então, escolhe um bonequinho para te representar. Aonde você quer que eu coloque ela? Você me permite fazer um movimento? Deixamos assim a sua constelação. Escolha um representante para você e aonde você quer que eu coloque. Eu vou colocar esse elemento e deixamos assim a sua constelação. Se a constelação fluir, o que tu gostaria que mudasse destes bonecos para te representar? Qual tu escolheria? E onde tu queres que eu coloque? Como é que tu te sente com ela ao teu lado? Vou pôr do lado da outra, tá?
Como é que tu te sente dessa forma? Deixamos assim a tua constelação. É incrível poder aprender uma habilidade que consegue ajudar o próximo a resolver um problema que ele não está conseguindo sozinho. E o melhor, tudo isso em uma sessão de menos de 1 hora, chegando ali na verdadeira raiz do problema. E olha, se todas essas pessoas conseguiram aprender e conduzir um atendimento sozinhas, eu tenho certeza que você também consegue. Tudo o que você precisa é um método claro para isso. E sabe o que é mais engraçado? Ao longo desses quase 10 anos como terapeuta, já conheci história de muita gente e em todas a constelação sempre entrou na vida delas de uma forma diferente. Mas um ponto em comum é que ela sempre chegou na hora que as pessoas mais precisavam. Inclusive comigo não foi diferente. Às vezes a gente olha a imagem de onde uma pessoa está hoje, mas não faz nem ideia de como que tudo começou. Eu, por exemplo, era uma pessoa totalmente perdida, insegura no que seria do meu amanhã. Eu era a típica pessoa que nunca terminava o que eu começava e eu me preocupava demais com a questão financeira, porque eu venho de uma família que sempre passou por dificuldades nessa parte. Eu já estava casada e a nossa filha era pequena nessa época. Tinha 2 formações, a de enfermagem e a de estética. Mas eu tinha aquela sensação que os meus estudos eram em vão, era uma frustração total. Eu trabalhava como designer de sobrancelhas nessa época, mas eu não estava feliz, eu queria fazer uma mudança, eu estava disposta a fazer qualquer coisa por ela. Nessa época, a minha família de origem estava passando por tantas brigas, tantos desentendimentos, dificuldades financeiras, estava um caos. O meu pai estava com depressão, a minha mãe sempre do lado dele e tiveram que vender a única casa que eles tinham e acabaram indo morar de favor numa fazenda. Então meu marido e eu decidimos mudar de cidade, fomos para Ribeirão Preto. A sensação era realmente de fuga, sabe? A gente queria sair daquele meio. Nós queríamos buscar algo novo para as nossas vidas, respirar novos ares, conquistar novas coisas, fugir dessa desordem que estava a nossa vida, até mesmo porque parecia que nada dava certo pra gente também. No entanto, quando você não consegue resolver as suas questões internas, não importa se você muda, essas questões sempre vão junto com você. E foi exatamente isso que aconteceu. Nesse começo, a minha irmã veio morar com a gente e ela olhava a nossa filha enquanto meu marido ia trabalhar numa empresa que inclusive ele abriu com um amigo. E eu acabei arrumando um trabalho dentro do shopping como vendedora. Afinal de contas, era tudo muito novo pra gente. Sabe aquelas lojinhas mais conhecidas como quiosques que ficam no meio do corredor do shopping? Então, era lá. Eu ficava o dia inteiro em pé, eu não podia nem encostar no balcão, não podia nem sequer fazer amizade com os clientes e todo dia era a mesma coisa. Vender, vender, bater meta, vender, era só isso. As minhas pernas ficavam inchadas e os meus pés ficavam parecendo 2 pães que crescem no forno, todo marcado com aquela sapatilha preta rasteira que eu usava. E adivinha o que aconteceu? De novo eu estava infeliz. A minha única vontade era voltar logo para casa, brincar com a nossa pequena e colocar os pés para cima, para ver se desinchava até o outro dia para eu fazer tudo de novo. E nesse meio tempo, a minha irmã arrumou um emprego e agora ela não podia mais olhar a nossa filha. E aqui foi o meu primeiro ponto de desespero. Nós não tínhamos como pagar um lugar confiável para deixar a nossa filha. Então, nós optamos por deixá-la com os meus pais por um tempo. Foi muito dolorido. Mas eu sabia que ali ela teria toda a atenção e cuidado necessário que eu não poderia dar para ela naquele momento e que seria por pouco tempo até a gente conseguir se ajeitar. Seria uma questão de tempo até ficarmos todos juntos novamente. Pouco tempo passou e eu tive uma notícia muito trágica. O meu irmão mais velho tinha falecido. Ele era novo, tinha 37 anos e morreu de AVC dormindo. Naquele momento, uma angústia tomou conta de mim e me fez pensar muito sobre a vida. Durante a viagem para vir no velório, um filme se passava na minha cabeça. O que é que eu estava fazendo da minha vida? Será que a vida era só isso? Dificuldade financeira, emocional, a nossa filha morando longe. Nesse mesmo dia, uma prima chegou em mim e disse: "Nossa, meninas, eu vejo vocês todos muito esforçados, pessoas do bem, parece que tudo tem dado errado na vida de vocês.
me perguntou se eu já tinha ouvido falar de constelação familiar, para buscar entender mais sobre isso, porque tinha alguma coisa muito estranha acontecendo com a gente. E assim que eu voltei para Ribeirão Preto, eu fui pesquisar, para entender melhor o que era e como que ela funcionava. Afinal de contas, eu sempre ia onde todo mundo me falava que era bom. Eu já fui em todo tipo de igreja e religião. Eu sempre estava em busca de algo. Então eu encontrei um lugar bem pertinho da minha casa e era 1 quarteirão de distância. Praticamente era só atravessar a rua. E lá tinham encontros de constelação familiar em grupo. E assim que eu coloquei os meus pés lá dentro, eu comecei a entender muitas coisas da minha vida. E quando eu assistia, algo no meu coração dizia que eu encontrei o meu lugar. Eu não via a hora de participar das reuniões e todas as vezes que tinha, eu saía do shopping, corria para lá para aprender cada vez mais. Só que a empresa do meu marido não deu certo e ele teve que fechar. E para não ficar parado, nós conversamos e ele disse que voltaria para a nossa antiga cidade para ajeitar as coisas, mas que seria por pouco tempo. Então eu confiei que daria certo. Mas quando ele partiu, o meu chão se abriu totalmente. Naquela hora passou um filme na minha cabeça. O meu sonho tinha se tornado um grande pesadelo. O meu marido em Guaíra, a nossa filha na fazenda com os meus pais e eu em Ribeirão Preto. A sensação de fracasso, de impotência, eu quis desistir de tudo. Eu me sentia menor do que uma formiga, uma sensação de humilhação, frustração. Era algo que eu não sabia explicar. Eu só sei que uma coisa estava certa, a minha família estava inteira desestruturada. Cada dia que o despertador tocava, eu despertava de novo e aquela angústia de ter que encarar mais um dia lá sozinha, longe da minha família. Eu não estava vivendo, eu estava só sobrevivendo. Eu me sentia perdida, angustiada, deprimida. As horas simplesmente não passavam. Os meus dias eram assim, o despertador tocava, eu abria os olhos e ficava olhando para cima, pensando quando é que isso tudo ia acabar. O meu café, a minha comida parecia que não tinha mais sabor. E aí eu percebi que para onde eu olhava, eu me sentia infeliz. Pode até parecer um pouco dramático, mas só quem já passou por uma fase dessa sabe como que é essa sensação. Eu cheguei a me perguntar várias vezes, meu Deus, será que a vida é só isso mesmo? Então, ainda frequentando os grupos de constelação, comecei a perceber que eu estava tomando o mesmo rumo de vida das pessoas da minha família de origem. Eu estava sendo completamente leal a toda a minha ancestralidade. Os meus bisavós se separaram dos filhos para migrarem para o Brasil por causa da falta de dinheiro. Os meus pais tiveram que ir por um tempo para o Japão para conseguir sustentar a família e eu estava fazendo tudo isso igualzinho a eles. Só que os personagens é que tinham mudado e o protagonista dessa história, nessa vez, era eu. Eu pensei naquele momento, chega, eu não quero mais saber disso na minha vida. Quanto sofrimento, quanta dor, a partir de hoje tudo isso vai mudar e eu vou colocar um ponto final. Toda essa história vai acabar aqui comigo. Então meu marido e eu conversamos bastante e ele me chamou de volta. Larguei tudo em Ribeirão Preto, voltei para nossa cidade, pegamos a nossa filha e ele também convidou os meus pais para virem morar junto com a gente. Agora, mais uma vez, eu voltei para o zero. Então eu voltei a trabalhar com design de sobrancelha, mas eu mal cheguei na cidade e eu já fiquei sabendo que teria um curso de formação em constelação familiar. O meu coração ardeu na hora. Aqui foi o meu primeiro ponto de mudança na minha vida. Mal eu sabia que a partir daquele dia as coisas tomariam um outro rumo. Bom, na verdade, eu apenas sentia isso, porque eu não tinha dinheiro para fazer esse curso. Então o que eu fiz? Calcei a minha cara, como dizem aqui, e eu fui pedir emprestado para o meu sogro. Eu disse que ele podia confiar em mim, afinal uma coisa que eu sempre tive comigo era de honrar com os meus compromissos. Mas essa era uma oportunidade que eu não poderia deixar passar. Ele me emprestou, eu consegui fazer a minha formação. E a partir dali, assim que eu terminei o curso, eu voltei a fazer os atendimentos de design de sobrancelha e já ia conversando com as próprias clientes explicando sobre toda a constelação. Ali se formaram as minhas primeiras clientes de terapia. Ao mesmo tempo, também fui aplicando tudo que eu aprendi na minha vida. E adivinha só? As coisas foram melhorando de uma forma que nunca tinha sido antes. Eu comecei constelando as clientes da minha cidade, que é uma cidade pequena, menor que um bairro da capital de São Paulo, e elas começaram a indicar umas às outras.
foi boca a boca. E foi assim que eu comecei os meus primeiros passos na terapia. E eu continuei nesse ritmo por 1 ano. Nesse tempo eu paguei meu sogro, fui juntando capital, cheguei até a ter meu próprio salão de beleza. E nesse intervalo todo foi porque as minhas clientes foram aumentando, assim como também as clientes de terapia. Eu sabia que a minha carreira de esteticista estava chegando no fim e que eu poderia seguir o meu sonho, que era no mundo das terapias, onde eu realmente me encontrei, onde eu encontrei o meu lugar. Até que chegou um dia que eu fiz essa transição total. Eu fechei o salão e abri a minha própria clínica. Pela primeira vez na vida eu senti que eu estava no meu caminho certo. E nesse período comecei a estudar arduamente, com dedicação. Busquei muito conhecimento além da constelação familiar. Eu me formei em Reiki, Qigong, PNL, hipnoterapia, barras de axis, dentre outras ferramentas. Inclusive, eu estava tão dedicada nisso que no Carnaval de 2016 eu passei num congresso aprendendo coisas novas. Os 4 dias de Carnaval acontecendo e eu lá praticando várias técnicas novas. E tudo isso para poder trazer mais resultados para os meus clientes. Eu comecei a ganhar tanto destaque nessa época que eu comecei a palestrar na minha cidade e, por consequência, também na região. Eu comecei a crescer por aqui, a criar e conduzir grupos de constelação familiar igualzinho nos primeiros grupos que eu participei lá no comecinho, que me ajudaram tanto. Eu criei grupos aqui na minha cidade e nas cidades vizinhas. E a grande virada de chave veio mesmo quando eu comecei a trazer isso para a internet. Eu comecei aos poucos. Mas quando veio a pandemia, eu me aperfeiçoei nos atendimentos online e comecei a divulgar o meu trabalho aqui. Tanto é que já atendi pessoas de vários países, como nos Estados Unidos, Canadá, Suíça, Japão, México, Portugal, Argentina, Inglaterra, até em Cabo Verde, na África. Eu sou do Cabo Verde, costa da África, tá um pouquinho longe. Jura? Juro. Que lindo! Bem-vinda! Então, só do ano passado até o dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo, foram mais de 150 atendimentos ao vivo, dos quais eu comecei a atrair a atenção de pessoas que gostariam de fazer um atendimento igual esse que eu faço, que é rápido, eficaz e que consegue chegar na verdadeira raiz do problema da pessoa, seja ele qual for. Descobri que essa é a minha missão, é a minha paixão. Não só de ajudar e atender as pessoas, também é de ensinar as outras pessoas a fazerem o que eu também faço. É isso que transformou a minha vida e que também transformou a vida de muitas outras pessoas. Ainda mais num mundo onde a grande maioria das doenças emocionais, que são responsáveis por todo o mal que é causado na vida de alguém, onde isso chega a refletir até no estado físico da pessoa. E o pior, de uma forma cada vez mais acelerada, nós precisamos de cada vez mais pessoas preparadas e aptas para ajudar o próximo. Pessoas que queiram viver felizes, prósperas, saudáveis emocionalmente, seguindo esse chamado do coração, que realmente tem vontade de ajudar o próximo e ainda podendo fazer disso a sua profissão. Sozinha, eu não conseguiria fazer isso. Assim como me disseram uma vez, eu preciso passar esse cajado. Não é todo mundo que sabe ensinar constelação. Tem gente que é consteladora maravilhosa, mas não sabe trazer esse cajado, não sabe passar esse cajado. E passar o cajado é um dom. E é por isso que eu quero reforçar esse convite para você, de aprender o que eu vou te ensinar aqui, para poder ajudar outras pessoas, talvez começando por você ou até mesmo ajudando alguém próximo. E o primeiro passo você já deu, que é estar aqui participando dessa semana de aulas. Isso que eu vou te mostrar agora, você não consegue ver, tocar, mas consegue sentir e até mesmo perceber. Ele é uma estrutura energética extremamente inteligente e sábia, que atua no nosso inconsciente coletivo. É dele que estão registradas todas as histórias de vidas e das pessoas, de toda a nossa origem ancestral. E é aqui que muitas pessoas criam os problemas na vida, onde muitas pessoas pensam que são maldições, ou que Deus virou as costas para ela, que ela nasceu somente para sofrer na vida. Porque como você já pode ter visto nas famílias, acontecem muitas brigas entre os casais, aparecem repetições de doenças como depressão, síndrome do pânico, várias doenças psicossomáticas. Às vezes,
Há também histórias de repetições de escassez financeiras, mortes trágicas, divórcios, frustração profissional. Está tudo registrado nessa estrutura histórico-familiar. São inúmeras dores que vêm se perpetuando ao longo de toda a nossa origem ancestral e que compõem o nosso ser como um todo. E pelo fato de estarmos fazendo parte desse todo, nós também passamos pelas dores. E essa estrutura energética não é considerada normal, mas o que não é normal na minha percepção são tantas pessoas carregando tantas dores, medos, sendo infelizes na vida porque não sabem da existência dela. Ainda não sabem que há uma forma, um novo caminho para se desvincular desses problemas e dores, que muitas vezes as pessoas chamam de algo que dói lá dentro da alma. Para um pouco e observa ao seu redor. Quantas pessoas, incluindo na sua família, que passam por algo semelhante do que eu acabei de citar aqui? Dor na alma, escassez financeira, dificuldades de se relacionar com alguém, brigas. Pode ser até mesmo que você passe por algo desse tipo e que vive buscando respostas e soluções porque já cansou de tantas dificuldades na vida. Quantas pessoas que você conhece que hoje estão viciadas em remédio, que tomam como se fosse uma pílula mágica? Mas será que os remédios realmente são tão eficazes? Segundo as pesquisas feitas pela Unicamp, o consumo de remédios aumentaram drasticamente durante a pandemia. As pessoas começaram a se medicar porque elas não encontravam solução dos seus problemas. E segundo o Ministério da Saúde, o Brasil está entre os 10 países mais consumistas na automedicação. Será que se eles fossem realmente 100% eficazes, as pessoas não estariam vivendo mais felizes, mais abundantes, vivendo e exercendo as suas funções e trabalhando com muito mais alegria? E o Brasil não é o país da alegria, do acolhimento e que a grande maioria da população mundial sonha em morar aqui porque todos são felizes? Então por que será que essa venda de antidepressivo aumentou tanto? Sabe qual é a consequência disso? A Folha de São Paulo mostra uma reportagem recente do que está acontecendo nas clínicas. E isso é só o começo. Mas e a constelação familiar? Aonde que entra isso? É justamente por ter essa característica de chegar na verdadeira raiz do problema da pessoa que tem feito a constelação familiar crescer tanto no Brasil nos últimos meses. Tanto é que olha essa imagem. Foram mais de 74 mil pesquisas de acordo com o Google pelo termo constelação familiar. E não é só pelo termo, mas olha aqui embaixo a busca também pelo termo consteladora. Você entende o tamanho da oportunidade que está aparecendo aqui? E eu posso te falar a verdade? Isso vai aumentar cada vez mais. Sabe por quê? Porque quem sofre tem muita pressa. Pode ser que você já tenha visto algum atendimento meu, pode ser que você nunca tenha visto nada disso, ou até mesmo que você já tenha conhecido a ferramenta em outro lugar, mas ainda ficou com aquela pontinha de insegurança para dar esse próximo passo, que é o de atendimento individual, por falta de uma explicação mais simples. Então, por isso, você vai descobrir como que através de um jeito simples, você vai poder fazer um atendimento que pode ajudar a chegar na raiz do problema do seu cliente. Mas antes, eu preciso que você entenda o conceito disso tudo. Algo importante para ressaltar é que nós precisamos estar livres e soltos para conseguir fazer a leitura seguindo um passo a passo mais eficiente. E se vamos atender a alguém, levaremos sempre em consideração as origens dessa pessoa. E você vai conseguir fazer a leitura do campo com os exercícios que eu vou te ensinar, o passo a passo. Mas antes é muito importante que você compreenda o que eu vou te passar para que você tenha mais clareza quando fizer a sua leitura do problema e encontrar a solução sozinho. Todos nós estamos inseridos em um campo, certo? Esses campos, eles atuam em qualquer lugar onde há necessidade de ser funcional, ou seja, para que dê sequência em algo, para que ele funcione perfeitamente. Então eu vou utilizar um exemplo aqui para você. Quando vamos observar o corpo humano, onde cada órgão tem a sua função.
Então, não tem como a gente tirar o coração do lugar dele e inserir no lugar do fígado, não faz sentido, porque cada um nasceu no lugar certo para assumir tal função. E se tirar o coração do lugar dele e colocar no lugar do fígado, eu não preciso nem dizer o que acontece com uma pessoa. A mesma coisa, nós vamos olhar para o sistema solar. Se tirarmos o Sol e levarmos para Plutão, o que é que vai acontecer com o planeta Terra? Escuridão. A natureza não vai conseguir sustentar toda a vida, pois há necessidade do Sol no lugar em que ele se encontra, não é mesmo? E se olharmos para uma plantinha, ela não consegue fazer uma fotossíntese se ela tiver com alguma função interna fora de ordem. Da mesma forma, esses campos contêm sistemas funcionais para que eles continuem seguindo a vida adiante. Dessa forma, nós podemos chamá-los de campos sistêmicos. Então, assim como o corpo humano, o sistema solar, o organismo da plantinha, estão todos inseridos num campo sistêmico que seguem uma ordem para que continue fazendo a sua função. Há o campo sistêmico familiar, campo sistêmico empresarial, campo sistêmico amoroso e campo sistêmico financeiro. Esse campo sistêmico é anos-luz mais inteligente do que qualquer inteligência humana. E cada campo é uma energia que compõe tudo que precisa ser organizado. Dessa forma, nós estamos inseridos no nosso, que é o nosso campo sistêmico familiar, onde quem veio antes precede quem veio depois, cada um na sua devida função. Então, há um conjunto de pessoas compondo esse sistema e fazendo com que ele funcione. Cientistas dizem que na natureza existem leis que são imutáveis. Porém, o meu professor Rupert Sheldrake, ele é inglês, biólogo, bioquímico e parapsicólogo, nos mostra as questões mais profundas que nos faz pensar e compreender algo. O que mais importa em um campo é que algo está sendo revelado para que se sobressaia, sobreviva ou se desenvolva para que a vida dê continuidade. Então, esteja atenta a isso. Porque aqui tem algo que não pode deixar de ter dentro do seu kit de ajuda. Você precisará saber algo que muitos terapeutas negligenciam. Então agora você vai aprender sobre o que leva você, eu ou qualquer outra pessoa a agir de formas contrárias ao invés de encontrarmos a solução. É sobre a nossa consciência pessoal, dentro do campo sistêmico. As pessoas estão muito desatentas e muitas não percebem o quanto o nosso campo sistêmico familiar influencia sobre nós, pois é uma questão de ressonância, é como uma conexão Wi-Fi que recebemos informações. E é nesse momento que surge algo que cada um de nós, através de sentimentos, e nem somos capazes de identificar de onde que vem. Alguém já sentiu algo assim? Essa é a nossa consciência pessoal. Mas o que é isso? É um estado mental? É o que eu sou? Como que eu consigo identificar? É na consciência pessoal que nós reagimos com a autossabotagem ou nos punimos de uma forma inconsciente. É aqui que começamos a criar certos tipos de pensamentos relacionados ao que fizemos do que é certo ou errado nas nossas vidas. Então nós estamos seguindo sempre uma consciência. Tanto é que existem aqueles casos que a pessoa identifica o problema, ela quer mudar, mas todas as vezes ela volta e se pega fazendo as coisas da mesma forma. E você já se perguntou quais são os motivos que levam uma pessoa para fazer uma autopunição ou uma autossabotagem? Geralmente está relacionado a uma culpa. Então, dentro da consciência pessoal, existem dois tipos de senso. É como se fosse um senso crítico nosso, ou podem ser considerados também como necessidades da nossa consciência pessoal. Então, a primeira é o senso de pertencimento que nos dita aquilo que nós podemos ou devemos fazer ou agir de acordo com o meio que nós estamos vivendo. Então, observe agora você dentro da sua família. Imagine um problema que você queira resolver. E você vai observar de um modo amplo como é que todos da sua família agiam ou agem em relação a isso também. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você seja calado. Sente que não tem voz para nada, você sente
falta de falar, de se expressar, de se mostrar. E por mais que você queira e se esforce, parece que tem algo que te prende. Você não entende o porquê está se esforçando tanto, mas algo não vai. E para tudo. E quando vai falar, o coração já está lá na garganta, tem aquela sensação de que as pernas estão tremendo. Parece que um medo, uma vergonha absurda começa a tomar conta e não sai. Aí bloqueou. Então você observará. Isso que você está fazendo é uma punição ou uma autossabotagem? Pri, eu ainda não consegui identificar. Então agora eu vou ampliar o seu olhar com relação ao seu campo. Então presta bastante atenção. Agora você vai observar todas as pessoas que compõem a sua família. Como que elas agem com relação à fala deles? Eles são expressivos ou são pessoas reservadas também? De qualquer forma, você pode estar se sabotando ou se punindo se isso estiver contra o que realmente deseja. Porque olha só, se o seu sistema familiar são de pessoas expressivas, observe o comportamento deles no geral. Como eles se tratavam ou como agiam quando todas as vezes alguém iria se expressar. Então eu vou usar um exemplo aqui para você identificar melhor. Quando eu era criança, eu via os meus primos falarem muito, eles eram jovens, mas debochados, sabe? E todas as vezes que alguém mostrava que tinha aprendido algo e queria falar, todos os que não sabiam e não tinham tido a mesma experiência, ao invés de querer aprender, eles criticavam, debochavam e deixavam esse outro primo de lado. E para proteger o meu senso e a minha necessidade de pertencimento, ao invés de eu falar, o que eu pensava? O que eu fazia? Eu me retraía. Eu me punia todas as vezes que eu pensasse algo diferente das ideias dele. E como que eu me punia? Não falando, querendo brigar contra o que eu realmente sabia. E isso se tornou uma dor na minha vida. Por quê? Foi onde eu comecei a seguir apenas o que me diziam que era certo na visão deles e não na minha. Comecei a esconder as minhas dores e me fechar e não mostrar e nem falar o que eu sabia. O meu senso e necessidade de pertencimento foi ajustado de uma forma deturpada pelo que eu vivi. E no fim, eu tinha me tornado um fantoche dos outros. Aqui é um lugar onde as pessoas se tornam dependentes emocionalmente quando crescem e vão para outros relacionamentos na vida. É aqui que muitas pessoas não entendem os motivos que a levam a ter um comportamento contrário daquilo que realmente querem. É aqui que muitas pessoas se envolvem em relacionamentos tóxicos. Conseguiu pegar a visão e a dimensão pelo qual você ou o seu cliente está a serviço ainda desse problema? E muitas pessoas ainda estão a esse serviço, vivem o problema todos os dias. E se você é de uma família mais fechada, reservada ou até mesmo tímida, como que todos olhavam as pessoas que falavam e se expressavam mais? Como eles reagiam em relação a isso? Quais eram as ideias que eles tinham e criavam se acaso alguém se expressasse? E para proteger o seu senso e necessidade de pertencimento, ou você age igual, ou se não, você vai carregar uma dor interna, vai se punir ou se sabotar por sentir uma culpa de ter uma ideia diferente do seu próprio sistema familiar. E por isso que você sempre escutou falar a vida inteira que as respostas estão aonde? Dentro de você. E a gente busca as respostas aonde na maioria das vezes? Fora, é no externo. Então eu te digo agora, todas as vezes que alguém for ajudar outra pessoa e não considerar o meio em que ela está vivendo, a ajuda é fracassada. Clareou algo aí dentro de você? Já está conseguindo identificar aí quais são os motivos que está aí dentro do teu próprio problema? Então vamos agora para o segundo senso da consciência pessoal, que é o senso ou a necessidade de equilíbrio. Ele nos impulsiona para tomar as devidas atitudes por qualquer injustiça que seja feita com a gente. É aqui que geralmente as pessoas mexem com seus piores sentimentos. Mexe com a raiva, a ira, a fúria, a arrogância, o desejo da vingança. Aqui nós buscamos compensar algo que faltou no nosso sistema familiar. E como você consegue observar isso? Na forma do como te trataram. E você respondeu alguém com algum tipo de grosseria. Isso é comum de acontecer, mas não é normal. É aqui que a maioria das pessoas buscam equilibrar algo internamente, mas elas não sabem como fazer isso.
O nosso campo sistêmico é muito sábio. Ele entende as necessidades que são exigidas, que precisam se equilibrar. Para ficar mais fácil, em outras palavras, eu vou falar neutralizar entre as partes. As necessidades do nosso campo sistêmico são tão grandes que nós somos guiados por um impulso muito forte para dar um basta em alguma situação. E vamos mexer e lidar com um caos na nossa vida, custe o que custar, porque nós queremos compensar para conseguir neutralizar aquela falta do que houve, com o que quer que tenhamos que fazer. A consciência pessoal, com um senso de equilíbrio, nos faz movimentar a um todo. Ela não responde somente às nossas próprias escolhas pessoais. Como assim, Pri? Não é aqui que existe o livre-arbítrio? Eu te digo que não. E eu posso te provar de uma forma que você mesmo já experienciou na sua vida. É o mesmo momento que você toma uma atitude por um impulso e diz: nossa, eu fiz aquilo, eu em sã consciência eu não faria aquilo nunca. Gente, não era eu. Você pode estar até rindo de si mesmo, lembrando de algum fato semelhante ao que eu acabei de te contar aqui. E eu te entendo, porque sempre somos tomados a serviço do nosso campo sistêmico. Pois ele quer o quê? Que algo se sobressaia. Para quê? Para dar a continuidade na vida de uma forma mais refinada e estruturada. Então, como dizia o Bert Hellinger, enquanto não encontrar a origem que ocasiona o problema, a pessoa vai continuar criando um novo problema para a vida dela. Agora observa o seu campo sistêmico novamente e observa como fica o seu olhar com relação ao problema que você trouxe para solucionar. Lembra sempre que esse movimento é interno. Se por acaso surgir alguma emoção, se você está fazendo parte lá do meu grupo e respondeu o formulário, é bem provável que você recebeu o meu e-book com algumas frases de soluções que eu utilizo. Então você vai até ele, vai procurar se tem alguma frase lá que se encaixa aí para o que você está sentindo agora. E se acaso você ainda não preencheu o formulário, não tem problema nenhum. É só entrar no nosso grupo secreto do WhatsApp e responder o formulário que você consegue baixar. Bom, agora que você já entendeu essa parte do conceito, você já está pronto para analisar um atendimento e descobrir os elementos que vão aparecendo por ali. Por isso, na aula 2, você vai ver na prática um atendimento do mesmo jeito que eu faço nos meus atendimentos individuais. Só que dessa vez eu vou fazer algo que eu nunca fiz abertamente aqui na internet. Eu vou detalhar o que é que está acontecendo durante esse atendimento e ir te explicando cada movimento que eu fiz. Como que eu percebi o problema e o porquê eu coloquei cada item na hora certa. E é claro, você vai começar a entender como você também pode fazer isso. Então já deixa anotado aí para não perder a próxima aula. Enquanto isso, eu quero saber o que você achou dessa aula aqui. Aqui embaixo tem um campo, me conta o que você achou, combinado? Então eu te espero na próxima aula. Um beijo para você e até lá!